uma série de N projéteis de 10 gramas cada um é disparada com velocidade v de 503 metros por segundo sobre um bloco amortecedor de massa m, 15 kg, que os absorve integralmente. Imediatamente após o bloco, desliza sobre um plano horizontal, com velocidade v de 3 metros por segundo. Determine quantos projéteis foram disparados. Repara que a questão trata da colisão dos projéteis que são disparados contra o bloco amortecedor. E falou colisão, não tem o que pensar, é conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento do sistema antes da colisão é igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Lembrando que quantidade de movimento é o produto da massa do sistema pela sua velocidade. Aí aqui a gente precisa analisar o que é o nosso sistema. É evidentemente constituído de duas partes, os projéteis e o bloco amortecedor. Então eu preciso conhecer tanto a massa quanto a velocidade dos projéteis e do bloco, tanto antes quanto depois da colisão. Então, primeiro os projéteis. Nós sabemos que são N projéteis, cada um com 10 gramas de massa. E antes da colisão, a velocidade deles, 503 metros por segundo. Agora, o que é que nós sabemos sobre o bloco amortecedor? Tem uma massa de 15 kg. Entretanto, não ficou claro no texto qual a sua velocidade inicial. Vou partir do princípio que esse bloco amortecedor estivesse inicialmente em repouso. Mas para a questão ficar 100% correta, o enunciado deveria dizer claramente que ele está no início em repouso. Dessa maneira, se não há velocidade antes da colisão, não há quantidade de movimento do bloco amortecedor. E a quantidade de movimento total do sistema é apenas dos projéteis disparados. Depois da colisão, o texto diz que o bloco absorve integralmente os projéteis. O que isso significa? Que os projéteis ficam presos dentro do bloco e se movimentarão junto com ele. Então, a massa total do sistema, N projéteis com 10 gramas cada um, mais os 15 quilogramas do bloco, que eu vou escrever como 15.000 gramas, para que todas as massas apareçam com a mesma unidade na equação. O texto afirma que, logo após as colisões, o conjunto se move com a velocidade de 3 metros por segundo. E aí você pensa, a velocidade muito diferente dos projéteis no início. Os projéteis se deslocavam a 503 metros por segundo e o conjunto depois apenas a 3 metros por segundo. Mas o que faz muito sentido, dada a diferença de massa. Os projéteis 10 gramas apenas e o bloco 15.000 gramas. Bom, agora vamos para a matemática. Sem preocupação com as unidades de medida, afinal de contas, o grama vai desaparecer porque todas as massas estão com a mesma unidade. Assim também, 1 metro por segundo. E aí então nós temos um produto 503 vezes 10 vezes n, que vai ficar 5.030 n. Do outro lado da equação, uma distributiva. O 3 multiplica o parêntese todo. Inicialmente, 3 vezes 10 vezes n, que vai ficar 30n. Mais 3 vezes 15.000, que eu nem vou multiplicar. Eu vou deixar assim mesmo na forma de produto e você vai já entender por quê. Observe que esse 30n vai passar subtraindo para o outro lado da equação e 5.030 menos 30 equivale a 5.000. E aqui 3 vezes 15.000. E agora tu já vai entender por que é que eu nem fiz o produto. 15.000 dividido por 5.000 vale 3. E finalmente, 3 vezes 3, o número de projéteis é de 9. E 9 projéteis nos deixaria com a resposta correta, alternativa C de casa.